A graça e a paz, igreja. Olha, vai ser lido Marcos 16, do versículo 14 em diante, tá? Pra gente meditar. Então vamos lá. Fala assim, olha. Jesus aparece aos 11 discípulos. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os 11 discípulos. Falando assim, eu vou falar 11 discípulos porque Judas, ele perdeu a salvação, né? Judas foi, ele mesmo se suicidou. Então Judas não fazia parte aqui. Eram 12 discípulos, mas Judas, ele se suicidou, então ficou 11, tá? Então é 11 discípulos. Então fala assim, ó. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que o tinham visto ressuscitado. Então, como a gente está lá no meio do capítulo, só para um resumir rapidinho, que Jesus ele apareceu para Tomé não acreditou, ele teve que mostrar a perfuração na mão. Então, vários outros discípulos não creram de imediato. Então, por isso que ele está falando, né? Que eles não tiveram fé por ter visto ele ressuscitado, porque eles acharam que era um fantasma, que era outra pessoa, mas não era Jesus. Então, eles não creram de imediato, tá? Aí fala, então ele disse: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Isso foi uma ordem de Jesus depois que ressuscitou. Aí ele fala que ele apareceu aos 11 discípulos, sendo que Judas não fazia mais parte dos discipulados, porque Judas ele tinha se suicidado por ele ter traído Jesus, ele mesmo se suicidou, então eram 11 discípulos. Então Jesus fala com ele aqui: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Agora vem a parte que é para meditar. Na verdade, todo o versículo é para meditar. Porque só dele falar, vão ao mundo inteiro, né? Ao mundo inteiro e anuncia o evangelho a todas as pessoas. Ele começa uma ordem para os discípulos, que não parou só nos 11. Obviamente, eles morreram e precisamos continuar esse trabalho missionário. Então, a gente precisa continuar anunciando o evangelho. E agora com muito mais facilidade. Com internet, né? Você vai longe. Então, ele fala, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, essa palavra, esse versículo é muito interessante. Porque fala, quem crê e for batizado, quem crê em quê? Obviamente, é no evangelho pregado. Então, se parar para pensar, tem uma coisa estranha, porque tem pessoas que são batizadas quando nascem. Não foi pregado o evangelho para aquela criança. Como pode uma criança ser batizada logo ao nascer? Tá errado? Isso tá errado. Porque Jesus deixa bem claro, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então tem dois caminhos, a condenação e a salvação. Se você ouve o evangelho e não crê, você é condenada. Vai para a perdição. Se você crê, você é salva ou salvo. Então, uma criança, quando ela nasce e ela já é batizada, tem alguma coisa errada, porque aquela criança ninguém pregou o evangelho para ela. Ela não creu num Jesus ressurreto. Ela não conheceu o evangelho. Como pode ela ser batizada se ela não creu? Por isso que nós, né, os evangélicos, batizamos depois que tem 13 anos, porque tem um entendimento primeiro do evangelho. Muitas vezes até 11 anos consegue batizar, porque aquela criança já tem um entendimento, ela já entende a salvação, ela já obedece o evangelho, ela já crê no evangelho, ela crê no Jesus ressurreto, então ela pode ser batizada. Mas antes disso não tem como. A criança ela pode ser consagrada, mas batizada ainda não. Então tá errado, né? Aí no versículo 17 de Marcos capítulo 16, fala assim: aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Então é verídico, é verdade. Novas línguas quer dizer que nós somos batizados pelo Espírito Santo. Existe uma linguagem somente das pessoas que são batizadas, são renovadas no Espírito. Essa pessoa ela recebe o falar em línguas, o expulsar demônio. Isso existe, isso é verídico.
Então ela tem esse poder que foi dado aos 11 discípulos, ou melhor, os 12, mas um, infelizmente, não continuou crendo. Então aí passa para nós hoje. Nós temos essa responsabilidade de batizar, de crer, de batizar e depois receber essa unção para fazer essa obra missionária. Aí fala, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Então é claro que a gente não vai tomar veneno por bel prazer. A gente pode ser enganado. E dependendo da fé que você tem, aquele veneno não vai te causar nenhum mal. Então, obviamente, a gente não vai tentar Deus. Tá? Aqui tá falando, se beberem, no caso, igual Paulo foi mordido por uma cobra e não morreu, uma cobra venenosa. Então, pela fé que ele tinha, aquele veneno não atingiu. Então é dessa forma, né? A gente não vai tentar Deus tomar veneno para mostrar que nós temos o poder de Deus. Isso não existe. E ele fala, o próprio Jesus deixa aqui, quando vocês que são batizados, que crerem for batizado e receberem esta unção por ter uma vida santificada, vocês vão colocar as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então isso é fato. Isso é para os santos, para as pessoas que renunciam, que buscam Jesus, ela pode receber uma unção. Tá? Então, eu quero que vocês fiquem com essa palavra, tá? Então, aqui está sendo destacado nesse capítulo, né? O quê? Que nós precisamos crer no Evangelho, para depois tomar uma posição. Nós não podemos seguir uma religião, porque minha mãe era, porque meu pai era, porque minha avó era. Não existe isso. Nós temos que crer, nós temos que experimentar o Espírito para ver se esse Espírito vem de Deus. Se a gente crê naquilo, se a gente crê na palavra, a gente toma uma posição e nós nos batizamos e aí nós nos santificamos. Vivemos uma vida consagrada a Deus para ser batizado com o Espírito Santo, né? Falar novas línguas, ter unção para curar, ter unção para expulsar demônio. Então isso é muito importante no Evangelho. Então é um crescimento, é de fé em fé, é um crescimento espiritual. Não é uma coisa de imediata. Isso vai depender da sua busca, né? Da sua determinação para você receber uma unção. Ou muitas vezes cada um tem um chamado. Mas todos nós somos membros do corpo de Cristo. Mas cada um tem uma função, né? O dedo mindinho tem uma função, a perna tem uma função, né? O ouvido tem outra função, o braço tem outra função, não importa. Somos todos membros de um só corpo, né? Mas o braço é diferente da perna, então nem todos vão ter a mesma unção. Mas, com certeza, vai ser útil para o reino de Deus, tá? Então, fica com essa palavra. Deus abençoe vocês, tá? Até semana que vem. Beijo.